Bem, então isso explica as duas coisas, o Tsingtao e o Yutsun, e resolve um problema lá do meio, que é o problema do livro Sonho do Aposento Vermelho, que é esse livro com mais de 950 personagens, em que todos se parecem, e a gente não sabe bem qual é quem. Não? Curiosamente, um espião chinês na Inglaterra certamente é extremamente visível. Ao contrário dos personagens, não é verdade? Ele está infinitamente vulnerável. E é uma expressão que o narrador diz, ou que ele diz dele próprio. Ele se sente infinitamente vulnerável. Tá? Quer dizer, ele está, um chinês no meio da rua lá, quer dizer, o Madden é irlandês, então é igual aos ingleses, mas um chinês, não. Quer dizer, está na vista. Né? É um paradoxo, também há uma ironia nisso. Bem, com isso praticamente nós resolvemos quase todos os problemas de dificuldade fora do texto. Né? E temos já alguma coisa do texto, porque nós percebemos coisas agora. Né? Vocês estão vendo que ele trabalhou com a ideia do labirinto e com a ideia do policial, quer dizer, de um gênero. Né? A importância que o policial teve para o Borges é enorme. Né? Mas o que ele fez com o policial é uma variante muito distinta das tradições do policial. Né? O Bioy Casares, que foi grande amigo do Borges, grande escritor, o Adolfo Bioy Casares, não sei se vocês já ouviram falar, tem várias coisas dele traduzidas aqui. Ele foi um companheiro do Borges, os dois escreveram obras em colaboração durante muitos anos. Trabalharam quase toda noite. Quando morreu o Bioy, ele publicou um diário imenso, chamado Borges, que é um diário da relação de amizade que ele teve com o Borges. Tem mais de 1.600 páginas, e em quase todas se abrem, come em casa ou em Borges. Quer dizer, janta em casa hoje o Borges. O Borges jantava na casa dele quase todo dia. E depois eles trabalhavam. E fizeram uma amizade que começou na década de 30. Né? Eles inventaram vários escritores também, um pouco como os heterônimos do Fernando Pessoa. Eles também inventaram escritores a partir dessa amizade. Por exemplo, o H. Bustos Domé, que é um escritor que escreveu livros, tal, e que os dois faziam a quatro mãos. Compreende? Então eles desenvolveram uma amizade enorme e importantíssima, que é uma maravilha de se ver. A amizade, diz o Borges, é uma das paixões argentinas. E eles desenvolveram isso durante esses anos todos. Não? Quando o Borges morreu, o Bioy Casares estava na rua e ouviu de um sujeito dono de uma banca e falou: sabe que hoje morreu o Borges? Ele tomou um choque, começou a andar e disse: bem, esses são os meus primeiros passos num mundo sem Borges. Porque era uma amizade entranhada e eles partilhavam disso. Bom, depois dessa limpeza do terreno, nós temos um quadro aí da história e temos que penetrar nela aí mais coisa. Quando começa essa narrativa do Pendureio, o fone, muda-se inteiramente o clima da história. É uma narrativa em primeira pessoa, quer dizer, uma narrativa testemunhal, um testemunho, um depoimento, né, de um sujeito condenado à forca, que é um espião, a história de um espião que vai... O destino do perseguido, vamos dizer. Aí começa propriamente a história da sua busca. Né? Vocês já devem ter aprendido na teoria, né, até este momento, que toda narrativa é história de uma busca. Né? As narrativas, em abstrato, se a gente pensar qual é o grande tema de todas as narrativas, nós pensamos na busca, na demanda. Ou seja, sempre alguém procura alguém ou alguma coisa. O único modo de contar uma história é contar a história de uma perseguição, de uma busca, de uma demanda. Não é? Quanto mais abstrata for a narrativa, mais ela se parece
a busca elementar. Vocês aprenderam isso? Não ter aprendido. Quer dizer, sempre alguém procura alguma coisa ou alguém. A busca do tesouro, o sujeito que vai em viagem à procura do velo de ouro, quer dizer, a volta para casa, a busca do lar, a busca da identidade do assassino. Aqui, a busca da realização de um plano que é o plano de matar alguém para passar uma mensagem. Quando começa aqui, há uma mudança de tom e uma mudança muito complexa. Começa por esse ato de dependurar o fone. Como é que vocês leram isso? Vocês perceberam alguma coisa nisso? E dependurei o fone. Começa assim uma história. Faltam 2 páginas antes, segundo o narrador. Mas entra já em médias res. No meio de uma coisa. E dependurei o fone. Isso tem um traço, chama a atenção de vocês, isso? Como é que vocês perceberam isso? Nada? Não. Alguma coisa houve aí. Acho que inicialmente perdido, tentando achar alguma coerência para essa ação. Quer dizer, Sim, mas essa ação de pendurar o fone significa... Como é que a gente relaciona? O que é isso? De pendurei o fone. Começa assim. Ele acabou de falar com fim, né? o Vitor Runeberg, que não estava, você também estava morto, e falou com o Madden, que falou em alemão, o espião irlandês a serviço da Inglaterra, que tinha tomado o apartamento do outro. Ele matou, segundo a nota editorial, que o narrador geral coloca, ele teria matado em resposta ao tiro que levou do Runeberg, do Vitor Runeberg. Mas começa com essa coisa do telefone. O que é o telefone? Nós estamos num quadro da Primeira Grande Guerra. E começa-se a narrativa, aqui começa essa coisa do telefone. Aparece o telefone. O que é o telefone? O telefone é um instrumento de comunicação. Onde é que foi inventado o telefone? Você tem ideia? Século XIX. 1876. Alexander Graham Bell. Em 1888, no Brasil, que é o ano da abolição da escravatura no Brasil, é o ano da primeira companhia telefônica brasileira já. Em 88, o telefone já tinha se expandido. O telefone representa o quê? Diga. Instrumento de comunicação, mas que... Modernidade. Da modernidade. Uma primeira manifestação de modernidade. O telefone, a fotografia, vêm juntos. Começam a aparecer na segunda metade do século XIX e, de repente, se expandem enormemente no começo do XX. Não é verdade? Quer dizer que o conto começa por essa alusão a um instrumento da modernidade, que aparece aí um instrumento de comunicação. O que se passa na comunicação? Qual o conteúdo da comunicação? Mensagem? Como é que é? Diga. Passar mensagem, não? Passa mensagem. A mensagem é o quê? Uma mensagem. É disso que ele provavelmente está falando de mensagens. Quer dizer, ele quer passar um código, uma mensagem, código, mensagem, são palavras que se relacionam a que coisa? A linguagem do quê? Do? Bom, tem que ver com a linguagem, com a espionagem, no caso, certamente, um espião é um sujeito que passa mensagens. É um instrumento também de comunicação.
de comunicação secreta. Quer dizer, ele passa um segredo. Né? A gente chama o segredo. Quer dizer, o que ele vai ter que passar, o plano dele vai ser passar uma mensagem. Começa com esse negócio do telefone, com o instrumento de comunicação. Ele está criando uma coerência em torno disso. Mas qual, propriamente, o conteúdo da comunicação? O que a gente passa? Informação. Informação. Ou seja, a informação é uma coisa fundamental da comunicação humana. E está ligada, certamente, ao processo histórico. Foi muito ativada a comunicação. Ninguém hoje aqui deixa de ter celular. Não é verdade? Que é uma herança disso. A informação começa a ganhar terreno. Ligada aqui, no caso, ao quê? Quer dizer, uma informação que está em torno do quê? Da guerra. Da guerra. A guerra é um ponto fundamental. Quer dizer, a guerra, a informação e a guerra. Não é verdade? Vocês dizem que quando esse chinês diz, olha, estão acontecendo, logo depois na frente ele vai dizer assim, olha, séculos de séculos e só no presente ocorrem os fatos. Inumeráveis homens no ar, na terra e no mar. E tudo o que realmente acontece, acontece a mim. Como é que vocês entenderam isso? Mas na Primeira Grande Guerra já acontecem muitas coisas. Certamente a nossa história decorre em torno de problemas da Primeira Grande Guerra. Se trata de um espião a serviço dessas potências. É uma história de espionagens em torno da guerra, das potências em conflito da Primeira Guerra Mundial. E a informação acende muito. Mas quando ele diz isso, quando ele faz essa observação, é uma informação isso? Diz respeito propriamente à informação? Diga lá. Eu acho que é uma reflexão quase existencial, assim, ele coloca os limites da própria consciência dele. Dele. Quer dizer, ele está voltado para a situação dele, quer dizer, de indivíduo no meio desse mundo. Há muito disso mais no conto, vocês acham? Sim. Há muito mais. No próprio livro. Como é que é? No próprio livro. O próprio livro. Sim. São centenas, são, sei lá, tantas e tantas outras histórias possíveis acontecendo ao mesmo tempo, inclusive com ele eventualmente sendo personagem, no entanto ele só consegue participar Sim. de uma história. De uma história. Sim. Agora, vamos dizer, esta reflexão do limite da consciência, de como é que ele se instala no mundo dele, no mundo em que ele está, esse ponto fundamental é uma coisa importante no ponto. Ele sente que tudo está acontecendo, milhões de coisas. Vamos dizer, essa consciência que ele tem desse momento que ele está vivendo é uma coisa. E outra coisa é a coisa, tudo que acontece, mas tem um ato que é dele, do individual dele, a coisa dele. Quer dizer, aparentemente tem uma coisa da singularidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, o contexto onde ele está metido, que é o contexto da guerra, ou do mundo em torno da guerra. Não é verdade? A informação é a matéria dele, como espião. Onde é que se vê nas primeiras linhas que a matéria dele é informação? E é um tipo de informação secreta. Tem uma frase, logo de cara, meio complicada. Imediatamente depois. Essa frase inicial, olha aqui. Ele diz assim, e dependurei o fone. Imediatamente depois, reconheci a voz que tinha respondido em alemão. Era do capitão Richard Madden. Madden, no apartamento
de Victor Huneberg queria dizer o fim de nossos esforços. Quer dizer, o plano que eles estavam desenvolvendo de espionagem tinha fracassado, porque caiu o amigo dele e, portanto, ele também. Aí ele diz, e isto parecia, porém, muito secundário, ou era o que devia me parecer. Isso está em itálico. Né? Como é que vocês entenderam isso? Um código. Hã? Um código. Ele está falando por código? O importante era cumprir a tarefa, era mais importante. Ele sobreviveu, da própria sobrevivência dele ou não. Sim, então, mas olha o que ele diz aí, isso parecia, porém, muito secundário, o fato dele ter caído e tal. Ou era o que devia me parecer, né? Por quê? O que devia me parecer. No contexto coletivo, o sujeito ali não é tão importante. O sujeito. Sei. Você entendeu assim? Que seja que o valor do indivíduo é pequeno diante da questão que está em jogo. Você entendeu que fosse isso? Mas por que devia me parecer? Porque também poderia acontecer com ele, não? Acho que aquilo Sim, não. foi uma mensagem enviada para ele, quase. Foi uma mensagem. O fato do cara ter caído é uma mensagem. Talvez alguém arquitetou aquilo para que ele entendesse de determinada forma que aquilo representaria a queda do novo. Sim. As consequências. E parece que o fato de perder a vida, o que é? Por que ele diz que isto devia me parecer secundário? E devia, mas não parece. É a vida dele, afinal. Como é que é? É a vida dele que está em jogo. Ele não está disposto, talvez ele não esteja tão disposto a entregar, nesse momento aqui, ele não esteja tão disposto a entregar a vida em prol desse plano que caiu. Não é ele tentando mais ou menos explicar suas próprias ações naquele momento? Sim. Um certo distanciamento? Sim. Ele está tentando. Isso é verdade. Ele está tentando se explicar um pouco. O que você vai dizer? Não, eu estava pensando que a qualidade de espião, dessa forma, a perda da vida, não deveria atingi-lo. Sim. Mas parece quando ele diz o que Diante. devia me parecer, é que não parece. Então, portanto, ele está se importando com aquilo que ele não deveria se importar. Sei. O que um espião, uma coisa que é importante para o espião, ele pode manifestar? Não, por isso que ele é um espião. Então, deve parecer o espião, mas ele não pode demonstrar que assim seja. Ele deve ocultar a informação para que sejam eficazes na sua ação quando vista. Quer dizer, ele tem a obrigação de ocultar a mensagem que ele recebeu, que ele percebeu naqueles fatos, naquele telefonema. Uma questão é a questão da informação e da mensagem. A outra é aquela reflexão feita para frente de que tudo está acontecendo com muita gente, mas isto me atinge individualmente. Aqui a informação também o atinge individualmente. É uma mensagem que o atinge, porque se cair o amigo, ele vai poder ser morto. Ele vai poder perder a vida. E ele não pode demonstrar isso. Ele tem que ocultar isso. Ainda que seja uma coisa muito mais importante do que a simples queda e o esforço. A partir daqui ele é condenado à morte. Ele já está condenado à morte e ele é obrigado a desenvolver uma ação que será o plano que ele vai ter logo depois. Não? Então vamos dizer, é próprio do espião ocultar a natureza da informação que ele adquiriu através dos milhões de fatos que ele está vivendo. Mas quando ele diz na outra passagem, mais na frente, que aquilo que acontece
que na verdade ele vai morrer, mas aquilo só toca ele foi criado num jardim de Haifeng, não sei o quê, tal, mas aquilo vai atingi-lo. E não tem nada que diga isso, e, no entanto ele está fazendo um tipo de reflexão que não é da mesma ordem. Não é verdade? Vocês diriam que é da ordem do quê, esta segunda reflexão? Não é da ordem da informação. Eu preciso arrancar isso de vocês. O Yu Tsun é um homem reflexivo. E todo o tempo ele vai fazer reflexões, né, sobre o que ele está vivendo, sobre a relação dele com os antepassados. Essas reflexões de memória, de consideração sobre os fatos atuais. Né, por exemplo, ele vê pássaros no ar, imediatamente ele transforma em aviões, que é o que ele deseja. Os aviões atacando, os aviões alemães atacando a artilharia britânica no Ancre. Essa imagem é linda, vocês lembram da imagem que está um pouco... Aqui ele diz aqui, ó. O nome do lugar exato do novo parque de artilharia britânico no Ancre. Um pássaro riscou o céu cinza. E cegamente eu o traduzi num aeroplano. E esse aeroplano em muitos, no céu francês, aniquilando o parque de artilharia com bombas verticais. É uma imagem literária. Ele vê um pássaro e imagina um avião, um conjunto de aviões, que é uma imagem projetiva, vamos dizer assim, do desejo dele, do que ele busca. Não é verdade? Isso também é da ordem da reflexão. Ele está refletindo o que ele quer, o que ele procura. Não é verdade? Depois, o que ele vai refletir sobre o passado, sobre a memória dos antepassados, isso pesa, não é verdade? Na última frase, ele vai dizer a inumerável contrição. Contrição, não constrição. A inumerável contrição. Constrição, em latim. Contrição. A palavra contrição, o que significa? Vocês lembram da última frase? Não sabe, ninguém pode saber de meu cansaço e inumerável contrição. Constristio, no latim. Contrição. Uma palavra pouco usual, mas cujo sentido é preciso saber com precisão. Ato de contrição. Como entender isso? Depois de ter revelado tudo, a última frase dele é essa. Conversão de controle. Não, aí é constrição, no sentido de... então, um ato de contrição. Católicos, os religiosos, fazer um ato de contrição. Confissão. Do quê? Confissão dos pecados. Então, a contrição com relação aos pecados, o que é exatamente? Um arrependimento. Um arrependimento. Um arrependimento muito pungente, muito doloroso, forte. Quer dizer, vamos dizer, um arrependimento num sentido total. Não? Inumerável. Inumerável. A palavra inumerável, como é que está modificando a contrição? O arrependimento inumerável. Por quê? Não seja possível se arrepender de tudo, talvez seja muito extenso, né? O inumerável da ideia de que seja amplo. É mais material do que isso. Os chineses pululam atrás dele. Não é verdade? Os antepassados pululam. Há uma pululação. Uma inumerável constrição, aparentemente é um arrependimento que envolve o quê? Fratricídio, quase. E isso, como se fosse... Por quê? O arrependimento é do quê?
matado de ter matado o cara que desvendou o segredo dos antepassados dele e que é um notável sábio e sinolo. Né? E é a mesma coisa que se ele estivesse arrependendo pelos milhares de chineses que são antepassados dele e que ele está trazendo ali uma... Não é verdade? Quer dizer, é uma culpa intolerável, porque é uma coisa que está pesando nele, porque ele cometeu um ato, né? Vamos dizer, este ato, o sentimento de arrependimento, a reflexão sobre tudo que acontece, mas acontece a mim, o sentimento da singularidade dele de indivíduo, isso é um tipo de comunicação que não diz respeito propriamente à informação. Que não é uma mera informação, é uma outra coisa. Que nome nós damos a isso? Hã? Essas reflexões, a memória, todos esses fatos. Hã? Consciência? Então, a consciência está envolvida nisso. Essa consciência do arrependimento, do ato, da importância do ato que ele cometeu, que vai contra coisas que para ele importantes, e os passados dele também, então, isso diz respeito a um outro tipo de conteúdo de comunicação, que é decisivo, porque está em jogo aqui também. É preciso que vocês formulem. Vocês estão vendo, a crítica é uma arte de encontrar as palavras adequadas para o que nós temos a dizer. Uma espécie de filosofia? A filosofia aí é muito pessoal. A filosofia já é uma coisa organizada sobre o sentido das coisas, né? O que as coisas são ou deixam de ser. Tal. Teria que ter uma formulação mais escolhida. Aqui nós estamos mais perto de uma elaboração pessoal, interna, interiorização do mundo, tal, que nome nós vamos dar a isso? Porque isso é um outro tipo de coisa que está em tensão com a mensagem, com o mundo da informação, do telefone, dos aviões. Quer dizer, a guerra ampliou extraordinariamente o mundo dos instrumentos, da tecnologia, não? Do telefone, do sistema informacional. Cada vez mais os computadores surgiram por causa disso. Não é verdade? São instrumentos de ampliação do sistema informativo. Mas e a coisa interna? O que ele sente individualmente diante de um mundo desse? Que nome nós vamos dar a isso? Isso se chama experiência. Experiência é aquilo que se acumula do vivido, que pode se transformar numa filosofia, no momento em que eu começo a elaborar aquilo numa visão do mundo organizada, com conceitos, começo a exteriorizar aquilo numa forma organizada de falar sobre a natureza das coisas, aí sim. Mas, desde o princípio, vamos dizer, tem uma experiência individual em jogo. Não é verdade? Uma das coisas mais notáveis desse conto, né, é que com a Primeira Guerra, o mundo mudou e surgiu uma experiência histórica distinta aí, que está em jogo no conto. Em que um sujeito, que é um chinês, que veio de um mundo muito misturado já, em que as nações estão metidas num cadinho de mistura, de repente o sujeito tem a sensação de que ele é único, infinitamente visível, que é um chinês no meio da Inglaterra, funcionando para um país tal, né? Ele está exposto, é uma experiência histórica de uma solidão, não é verdade? Que está posta aí e que está em jogo no conto também. Quer dizer, o conto aparentemente arma uma discussão já de cara entre as informações que são objeto. O crime, de um lado, é uma mensagem, é um elemento de informação. Porque ele não é um crime feito para matar o Albert. Ele é um crime para transmitir uma coisa. Então vamos dizer que o Albert vira uma metáfora. Mas é um crime. E as consequências disso para a alma do Yu Tsun são uma
inumerável contrição. Estão percebendo? Tem uma complexidade oculta no Yu Tsun, no narrador da coisa, porque ele está falando, ao mesmo tempo que ele está vivendo um mundo, agora nós precisamos achar a palavra, essa mistureba que está aí, essa mistura toda, étnica de nacionalidades, o sujeito que é como o Mar, é irlandesa, serviço da Inglaterra, esse mundo é um mundo novo, que está surgindo com uma guerra, com um conflito mundial. Nós estamos num mundo moderno, em que as nações estão ali, se conjugam ou se separam por conflitos de interesses que deram na Primeira Guerra Mundial. Mas se expandiu enormemente a experiência histórica das pessoas. Vocês se lembram do poema de Sete Faces do Drummond? Não? O que é aquilo ali? Acontece justamente logo depois da Primeira Guerra. E a experiência do moderno. Quer dizer, são tantos desejos, tanta coisa me chama a atenção, eu estou metido num mundo aparentemente tão caótico, como encontrar uma ordem nessas sete faces? Ou seja, essa experiência parece que tem que ver com um sentimento de uma multiplicidade. Uma multiplicidade difícil de você coordenar ou de se ajustar. São inumeráveis homens no mar, no ar, tal, mas tudo acontece para mim. Como é que eu vou reagir diante deste mundo amplo, alheio, caótico, múltiplo? Entenderam? Ele está falando disso. Só que ele usa uma palavra para falar disso. Essa multiplicidade está no jardim de caminhos que se bifurcam. Porque se cria um múltiplo. Não é verdade? Desde o título se cria a sensação da multiplicidade. Como se comportar diante do múltiplo, ou seja, do labirinto. O labirinto é uma imago mundi, quer dizer, uma imagem do mundo, uma imagem da multiplicidade. São todos os caminhos e nenhum. Não é verdade? Que narrativa é capaz de dar conta de múltiplos caminhos e nenhum? Eu tenho que inventar uma poética, quer dizer, formular uma narrativa que seja capaz de contar os múltiplos caminhos que se abrem para mim e a minha inarredável solidão. Esse é o problema dessa história. Não é? Quer dizer, eu tenho que formular uma poética do labirinto, do múltiplo. Alguma coisa que responda a esta multiplicidade. O que está em jogo na multiplicidade daqui? Ela é uma mera multiplicidade espacial? Ela é temporal, segundo percebe o Albert, que ela é uma multiplicidade temporal. São temporalidades várias, conjugadas. Não é verdade? Que essa é a teoria do Tsui Pen, que imaginou um romance que fosse capaz de dar conta de um mundo múltiplo e aparentemente caótico. Ele já imaginou isso e respondeu com um labirinto que é um romance que é um labirinto, segundo o Albert. Não? Em que todos os possíveis são realizados e, portanto, nenhum caminho aparece claramente a nossa escolha. Porque, aparentemente, o Tsui Pen resolveu fazer uma narrativa em que nenhum caminho é deixado de lado. Todos devem ser percorridos. Como fazer isso? Não é verdade? Vocês viram? Aparentemente, nós estamos diante de uma história policial de espionagem. E, na verdade, se coloca um problema que vai além disto, que é um problema da experiência moderna e de como contá-la.
Né? Como contar isto que se dá aí? Quer dizer, provavelmente o Jardim de Veredas que se bifurcam é também uma poética. Discute declaradamente uma poética inclusa, que é a poética do Tsui Pen. Ela é uma reflexão sobre a narrativa e sobre os possíveis que se apresenta uma narrativa. Se eu vou contar, eu conto esse caminho, aquele caminho, para onde é que eu vou contando? Se eu quiser contar todos, o que acontece? Não acontece. Vamos dizer que o Jardim de Caminhos que se bifurcam coloca desde o início um problema também de poética, que está ligado a uma visão da experiência moderna. E essa experiência moderna é complexa, porque ela envolve também uma novidade informacional, da informação. Um mundo que parece múltiplo e caótico, não é verdade? Em que muitos caminhos se abrem ao sujeito e ele, na sua individualidade, é um pobre sujeito solitário, um espião chinês perdido na Inglaterra, que deve passar uma mensagem, no entanto, para resolver os seus problemas. Bom, já temos armado umas questões. Vamos fazer um intervalo e aí voltamos para... Já estamos? Vocês estão vendo que quando a gente considera o conto como um todo, né, pensando na coisa, que na verdade nós vamos muito além, que a narrativa do Borges vai muito além do que aparentemente ela é no primeiro plano, né, da narrativa policial ou de espionagem. Né? Não que esse plano existe e se cumpre completamente. Né? Certamente se cumpre com a revelação da página final da mensagem transmitida através de um assassinato arbitrário, né? Aparentemente arbitrário. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito mais complexa porque ela envolve também, vamos dizer, o destino de perseguido, do espião, na sua completa solidão, num mundo múltiplo e caótico, né? Onde ele deve passar uma determinada mensagem para cumprir um plano que ele traçou, né? E essa riqueza da conduta e dos atos do Yutsun, né, que está expresso no seu relatório, no seu depoimento, a que a gente tem acesso diretamente, né, mostra que há uma complexidade humana também em jogo, que, na verdade, o que aparece em primeiro termo como sendo uma história quase artificial e arbitrária, ela esconde problemas e um terceiro plano que certamente está conjugado com a visão da realidade que está posta aí, que é o problema da natureza da narrativa, que está incluso no projeto do Tsui Pen, mas está também no relato que a gente está lendo. Né? Há um problema de como foi construído o próprio conto que a gente está lendo. Né? Porque ele, de alguma forma, ele coloca no seu interior uma questão que é a relação entre a narrativa e a realidade, uma realidade que ela tem para exprimir, né? Que é problemática para ela. Quer dizer, como a narrativa responde a essa complexidade múltipla do universo. Né? E fora a substância humana, de experiência humana que está em jogo na história desse espião solitário e desgarrado que é o Yutsun. Né? Então nós temos, na verdade, questões de primeiro plano que são mais ou menos apreensíveis imediatamente, e tem outras mais fundas, que estão, de alguma forma, também ligadas a isso, e, de algum modo, elas estão coadunadas e formam um todo muito complexo. A gente, à primeira vista, não percebe tudo. A gente percebe brincadeiras aqui ou ali, ironias, e a artificialidade
quase cômica, às vezes, das situações, né? Mas não percebe tudo de uma vez. Quer dizer, mas depois, quando a gente começa a meditar sobre a narrativa como um todo, a gente verifica que, de fato, há camadas aí que estão articuladas de algum modo que é difícil de decifrar à primeira vista. Nós temos um problema aí. Então, essa questão do labirinto e da multiplicidade, certamente é uma das pistas para aprofundarmos a visão da teoria da narrativa que tem aí e da questão da realidade que está posta aí. Nós sabemos pela discussão do Yutsun com o Albert, com o sinólogo, que o labirinto do Tsuipen provavelmente é um labirinto temporal. Né? Ele não está no píncaro de uma montanha, nem oculto debaixo d'água. Ele não é um labirinto espacial, mas é um labirinto de tempo. Né? E que numa adivinha em que o tempo é a base do enigma, é a única palavra que não poderia aparecer, é a palavra tempo. Né? A ideia de que haja uma adivinha, que uma forma primitiva de narrativa dentro da própria narrativa, certamente é uma coisa que atrai fortemente o Borges sempre. Né? Há um enigma oculto no meio da coisa, que é essa adivinha do chinês que bolou um romance para responder a uma visão que ele tinha do universo e transformar isso numa forma orgânica com relação a essa visão. Né? E isso se transforma numa adivinha central, quer dizer, num enigma. Que coisa. Mas, na verdade, o tempo aí é posto, a palavra tempo, certamente é a questão central da metafísica. Né? E, de fato, a metafísica está se transformando numa literatura fantástica. No caso, não propriamente fantástica ainda, mas nós temos alguma pista de algumas outras coisas que depois precisam ser investigadas, que não levei vocês até lá, até esse ponto no decorrer aqui dessa exposição. Mas aí vamos chegar lá. Mas até onde nós vemos que a questão do tempo, das temporalidades, os tempos que se cruzam, a multiplicidade, as bifurcações do tempo, já são suficientes para sugerir imaginariamente um livro em que de repente se vai numa direção, né, em que, como sugere o sinólogo, nós dois somos amigos, num outro que nós somos inimigos, um em que eu morro, um que ambos morremos, etc. Ou seja, a narrativa pode se desenvolver completamente numa direção ou noutra direção, e no caso do romance do Tsuipen, todas essas direções são contempladas. Então, daí uma espécie de encarnação do caos, né? Porque a narrativa é feita de opções. Né? Nós sabemos que o princípio básico da narrativa é a causalidade. Quer dizer, não é isso? Depois disso, por causa disso. Essa é a regra da narrativa. Vocês aprenderam, provavelmente, alguma dessas correntes. Né? Post hoc, a expressão latina, né? Post hoc, propter hoc. Quer dizer, o que vem depois é causado pelo anterior. Quer dizer, dado uma premissa, o que virá depois, a própria sequência vai criando uma causalidade interna. Né? E quando a gente lê o manuscrito, segundo os seus intérpretes no conto, o manuscrito de Tsuipen, a gente dá a impressão de um caos, em que o sujeito morre e de repente está vivo de novo. Mas é que corresponde a linhas temporais distintas. Não é verdade? Então, mas o princípio da causalidade da construção do enredo, aparentemente se conserva com coisa.